Existe um órgão no seu corpo que trabalha em silêncio absoluto. E quando ele começa a pedir socorro, poucos reconhecem os sinais. O fígado é o único órgão interno que não tem como gritar. E é exatamente por isso que tantas pessoas só percebem o problema quando ele já avançou demais. Fadiga que não passa com descanso, peso do lado direito do abdômen, pele levemente amarelada, esses não são sinais aleatórios, eles têm origem. O que a medicina integrativa e a nutrição clínica convergem em afirmar é que certos alimentos possuem compostos capazes de interagir diretamente com as células hepáticas. Não estamos falando de suplementos caros ou protocolos complexos. Estamos falando de alimentos que existem há séculos nas tradições culinárias mais antigas do mundo. O primeiro sinal que o fígado envia costuma ser ignorado por anos, uma sensação de cansaço que não tem explicação clara, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Isso acontece porque o fígado sobrecarregado desvia a energia do metabolismo celular, e o corpo inteiro sente o impacto sem saber de onde ele vem. A alcachofra é um dos alimentos com maior concentração documentada de cinarina, um composto que estimula a produção e o fluxo da bile. A bile é essencial para a digestão de gorduras, mas seu papel vai além disso. Ela carrega toxinas processadas pelo fígado para fora do corpo. Quando esse fluxo é lento ou insuficiente, as toxinas ficam em circulação por mais tempo e o fígado precisa trabalhar o dobro para reprocessá-las. É aqui que entra um detalhe que a maioria das pessoas nunca ouviu. O fígado não apenas filtra o sangue, ele o reprocessa mais de 300 vezes por dia. 300 vezes! Isso significa que qualquer melhora no ambiente bioquímico tem efeito acumulativo e surpreendentemente rápido. O dente de leão, tratado como erva invasora em jardins ocidentais, é usado há séculos na medicina chinesa e ayurvédica como tonificante hepático. Seus compostos amargos ativam receptores digestivos que aumentam a produção enzimática no fígado, preparando o órgão para processar melhor o que vem a seguir. O segundo sinal de alerta que o fígado envia costuma aparecer na pele e raramente é associado ao órgão responsável por ele. Coceira sem causa aparente, manchas amareladas nos cantos dos olhos ou tom ligeiramente amarelado na pele são formas que o fígado usa para comunicar acúmulo. A beterraba é um dos alimentos com maior concentração de betaína, um composto que reduz o acúmulo de gordura nas células do fígado. O que torna a betaína especialmente interessante é que ela atua em um processo chamado metilação hepática, que regula a limpeza do DNA das células do fígado. Isso significa que a beterraba não apenas ajuda o fígado a funcionar melhor hoje, ela contribui para a integridade das células que funcionarão amanhã. O terceiro sinal é o mais subestimado de todos: dificuldade de concentração persistente, especialmente depois das refeições. Quando o fígado está sobrecarregado, o processamento das amônicas produzidas pela digestão proteica torna-se lento, e essas substâncias afetam diretamente a função cerebral. O cardo mariano contém silimarina, e essa substância é hoje uma das mais estudadas no campo da hepatoproteção em nível mundial. A silimarina age como um escudo ao redor das membranas das células hepáticas, dificultando a entrada de toxinas e acelerando o processo de regeneração celular. O que a ciência descobriu nas últimas décadas é que o fígado possui uma capacidade de regeneração sem paralelo em nenhum outro órgão sólido do corpo humano. Ele pode regenerar até 70% de sua massa funcional, mas apenas se o ambiente bioquímico permitir esse processo. E é exatamente aí que a alimentação deixa de ser coadjuvante e passa a ser o elemento central da recuperação. O alho cru, especialmente ingerido triturado e deixado em repouso por 10 minutos antes do consumo, libera a alicina em concentração máxima.
A alicina ativa enzimas de desintoxicação de fase 2 no fígado, aquelas responsáveis por neutralizar os compostos mais difíceis de processar, incluindo metais pesados e pesticidas. O quarto sinal que o fígado envia é digestivo: inchaço persistente, gases em excesso e intolerâncias alimentares que aparecem do nada. O fígado produz a bile que emulsifica gorduras, e quando ele está em sobrecarga, essa produção cai e o sistema digestivo inteiro sofre as consequências. A cúrcuma contém curcumina, e essa substância tem demonstrado capacidade de reduzir marcadores inflamatórios hepáticos em estudos clínicos controlados. A inflamação crônica de baixo grau no fígado é hoje considerada um dos mecanismos centrais da progressão de doenças hepáticas silenciosas. Reduzir essa inflamação com alimentos reais não é um conceito alternativo, é bioquímica aplicada com respaldo em décadas de pesquisa. Existe um padrão alimentar que aparece repetidamente nas populações com menor incidência de doenças hepáticas: alto consumo de amargos, crucíferos e gorduras de qualidade. Os crucíferos, como o brócolis e couve de Bruxelas, contêm sulforafano, uma molécula que induz a expressão de genes protetores nas células do fígado. Isso significa que comer brócolis não é apenas fornecer nutrientes, é enviar instruções moleculares diretas ao núcleo das suas células hepáticas. O sintoma mais íntimo e o mais ignorado é a alteração de humor sem causa externa identificável, especialmente irritabilidade matinal. O fígado metaboliza hormônios como estrogênio e cortisol, e quando esse processo é lento, esses hormônios circulam em excesso, afetando diretamente o estado emocional. O limão, especialmente o suco fresco em água morna antes da primeira refeição, estimula a produção de bile matinal e prepara o fígado para o ciclo digestivo do dia. Esse hábito de menos 30 segundos por dia cria um ambiente hepático radicalmente diferente ao longo de semanas de prática consistente. O que a maioria das pessoas não sabe é que o fígado possui um ritmo circadiano próprio e que certas funções de limpeza ocorrem predominantemente entre meia-noite e as 3 da manhã. Comer tarde ou consumir álcool nesse intervalo interrompe diretamente esse ciclo, sobrecarregando o fígado no exato momento em que ele deveria estar limpando o sangue. O chá de boldo, usado há séculos na América do Sul, contém boldina, um alcaloide com ação colerética e antioxidante diretamente mensurável nas células hepáticas. A boldina é uma das poucas moléculas vegetais com capacidade de reduzir o estresse oxidativo especificamente no tecido hepático, distinguindo-a dos antioxidantes de ação geral. Chegamos agora ao ponto de virada, que une tudo o que foi dito até aqui. O fígado não adoece de uma vez. Ele se deteriora em silêncio ao longo de escolhas repetidas. E da mesma forma, ele não se recupera de uma vez. Ele responde a escolhas repetidas na direção oposta, com uma fidelidade biológica que poucos órgãos possuem. O romã contém punicalaginas, antioxidantes que demonstraram em estudos reduzir a inflamação hepática e proteger as células de danos causados por gordura em excesso. Não é coincidência que o romã apareça em pinturas, textos e tradições medicinais de culturas separadas por milênios e por oceanos. O último alimento dessa narrativa é talvez o mais subestimado de todos: a água pura, ingerida em temperatura ambiente consistentemente ao longo do dia. O fígado processa cerca de 1,5 litro de sangue por minuto, e a viscosidade desse sangue, diretamente determinada pela hidratação, define a velocidade de todo o processo de filtragem. O que você come, quando come, como prepara e com quanto cuidado escolhe seus alimentos não é apenas nutrição, é comunicação direta com o órgão que mais silenciosamente sustenta sua vida.